E aí, pessoal, como é que tá as coisas? Bom dia para quem tá me vendo de manhã, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para ver mais uma vez, para conversar, falar algo com você sobre as medidas supostas de segurança que estão sendo impostas na nossa capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Estou olhando aqui meu esboço aqui, minhas informações, e quero falar algo com vocês que é de extrema importância, que é sobre o toque de recolher que voltou agora às 8 horas da noite, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O que tem a ver isso? Você é contra, Márcio, as medidas de segurança contra o Covid-19, né? Agora só se fala nisso, né? As medidas de segurança com relação ao Covid-19. Eu não sou contra isso. Tudo que é feito para tudo que é feito para beneficiar a saúde da população, a gente não pode ser contra, né? Que realmente de fato. Só que eu quero que você pense juntamente comigo, você entenda algo. Existem alguns princípios e algumas leis que elas são impostas à sociedade e acabam se tornando normal com o passar do tempo. E isso é algo muito perigoso, né? Se você perceber, de 30 anos para cá, a nova geração que foi formada nesses 30 anos para cá, desde a Constituição de 88 mais ou menos para cá, você vai ver que a legislação essa geração, né, que começaram a ser pensadores, jovens, adolescentes de hoje, a maioria, concorda absolutamente com tudo que é estabelecido nos parâmetros da legislação, leis, governos passados, governos de esquerda que saquearam o Brasil. Por quê? Porque existe uma ação ideológica, isso é em todos os lugares, mas que acontece no Brasil, que forma a cabeça das pessoas ao longo de tempo e às vezes de muito tempo. Você tem que entender que a esquerda não tem pressa. Eles têm um plano ideológico de poder que vai sendo lançado a cada situação, a cada dia, a cada ano, a cada década, e isso vai estabelecendo e criando uma mentalidade onde as pessoas acabam por concordar. Quer ver? Por exemplo, grandes regimes totalitários, como Hitler, o nazismo da Alemanha, o fascismo, eles não começaram de um dia para o outro. O nazismo, sob a liderança de Adolf Hitler, não começou em 1939, quando a guerra surgiu a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Quando Hitler declara guerra à Europa e começa a conquistar o território, era uma das medidas da ideologia nazista, que era a extensão territorial. Entre os fatores que idealizavam o nazismo, que formavam a ideia do nazismo, um deles era o território, né, que consistia em toda a Europa e dominação do mundo. Então, quando Hitler ele começa a invadir os países do lado da Alemanha, isso era uma das etapas da formação do nazismo. Já estava no auge, vamos dizer assim. Já tinha se formado toda a mentalidade que hoje é absurda para nós. Se eu falar para você que você é um nazista, você se sente ofendido. Mas e os alemães daquela época? Eles não se sentiam, eles se sentiam orgulhosos. Existia um orgulho da mãe, da pátria alemã, da pátria nazista. Existia um endeusamento de Adolf Hitler como um líder supremo que estava guiando eles para o futuro, para um Reich de 1000 anos, como ele mesmo dizia. Então, o que dá para você pensar com relação a isso? Qual que é a ideia que podemos tirar disso? Que as medidas elas são estabelecidas e quando as pessoas menos percebem, o totalitarismo toma conta e cerceia a liberdade. Os próprios judeus que viviam na Alemanha e nos países conquistados, principalmente na Polônia,
eles foram abrindo mão de suas liberdades pouco a pouco. O auge quando Hitler consolida o poder na Alemanha é em 1933. Em 1933 até 39, ele estabelece, ele vive o nazismo na sua plenitude. Então, durante todo esse tempo, foram pequenas leis, pequenos cerceamentos de liberdade, de direitos individuais, direitos de liberdade básicos, que eram cerceados, né? Eu separei alguns aqui, ó. Por exemplo, o antissemitismo na Enciclopédia do Holocausto. É um artigo que mostra todo o sofrimento, que fala, que relata o que os judeus passaram na época do nazismo, né? Aqui, vamos dizer, o antissemitismo e a perseguição aos judeus eram os princípios centrais da ideologia nazista, tá? Mas aqui eles cercearam algumas liberdades, né? Aqui, ó. A primeira enxurrada de leis de 33 a 34 limitava a participação judaica na vida pública alemã. A primeira lei de importância a restringir os direitos da criação de judeus foi a Lei para a Restauração do Serviço Público, segundo a qual os judeus e outros servidores públicos e funcionários não confiáveis politicamente deveriam ser despedidos de seus cargos no governo alemão. Então, uma pequena medida. Hitler, o partido nazista, estabeleceu que os judeus não poderiam ser funcionários públicos na Alemanha. Criou-se uma lei. Eles votaram essa lei. Foi tudo no âmbito democrático. Você vê hoje? O prefeito decreta a hora que você vai entrar para sua casa, tudo no âmbito democrático. Né? Até fazer com as duas mãos, ó. Democrático. Eu fui indagar um advogado essa semana, falei assim, como que a gente pode aceitar? Não foi nem votado na Câmara Municipal o decreto para as 8 horas da noite, do toque de recolher em Campo Grande. Ele me explicou que isso é democrático, que um decreto é uma prerrogativa do prefeito, pacificado no Supremo Tribunal Federal, então não é necessário votação na Câmara. Pode-se até discutir judicialmente, mas é uma prerrogativa do prefeito, ou seja, e porque estamos no estado de calamidade. Quer dizer que o prefeito pode assinar um papel e pode dizer que hora que eu posso chegar na minha casa. Inclusive, vou até colocar aqui para vocês o aviso do toque de recolher, está lá, que as forças de segurança têm poder para apreensão de veículos e condução das pessoas para condução para a delegacia. Gente, isso é um absurdo. A base científica que ele tem são dados da OMS, que até mesmo o presidente dos Estados Unidos contesta a OMS. O homem mais poderoso do mundo, o homem que lidera o país mais rico do mundo, o homem que tem o maior poder, o maior exército do mundo, que tem toda uma estrutura gigantesca intelectual científica, ele contesta os dados da OMS. Mas o prefeito Marquinhos Tradi, o Marcos Marcelo Tradi, ele não. Ele aceita os dados da OMS. E ele aceita as recomendações que são de manter as pessoas em casa. São de fechar o comércio, fechar serviços essenciais. Aonde já se viu isso? O governo de Hitler começou assim. Outra lei que eles criaram naquela época também foi uma lei em que os médicos judeus só poderiam atender judeus. Eles não poderiam atender mais os alemães. Ou outras pessoas. Somente judeus. E os judeus aceitaram como? Pacificamente. É um decreto, uma lei democrática da Alemanha. Vamos aceitar. Igual nós hoje. É uma lei, é um decreto do prefeito. 8 horas da noite eu tenho que estar dentro da minha casa. Eu não tenho liberdade para ir na casa da minha mãe. Eu não tenho liberdade para ir visitar um parente, eu não tenho liberdade para me divertir. Então, gente, vamos pensar nisso. O que aconteceu com os nazistas? O regime totalitário nazista matou 6 milhões de judeus que aceitaram pacificamente. Mas o que eu estou falando aqui, gente, eu não estou falando para você se rebelar, você sair na rua. Eu estou respeitando, sinceramente falando, estou respeitando. Você sair na rua, provocar as autoridades, né, ser um anarquista, não é isso que eu estou pregando aqui. Eu rejeito esses sistemas.
O que eu estou falando aqui é você não aceitar a mentalidade de que o Estado tem o direito de ditar sua vida. Não. O Estado, as autoridades constituídas pelo voto, são nossos empregados. Eles nos servem. Não, eles não ditam as regras, não tiram a nossa liberdade. Não aceita isso como algo normal. Não aceite isso como algo corriqueiro. Não aceite isso. Nós aceitamos muita coisa, gente. O fato, por exemplo, do imposto IPVA ser pago durante 15 anos, 20 anos do mesmo veículo, isso é um absurdo. Pagar o imposto do mesmo bem, da mesma propriedade. É um absurdo e nós já aceitamos há muito tempo como normal pagar IPVA todos os anos. Então não aceite isso. Não aceite que o homem, né, que o prefeito Marquinhos Trade venha ditar que hora que você tem que estar na sua casa. Não aceite isso. Não acomode o seu coração a achar que isso é normal. Não acomode a sua mentalidade que achar que isso é normal. Amém? Não aceite isso como normal. Não é normal. Não é o certo. Não é o correto. Você tem direito à liberdade. Você tem direito à vida. Você tem direito à liberdade. Você tem direito à propriedade. O Estado não pode ditar. Nós não podemos aceitar isso. A nossa mente deve avançar até que se um dia que for necessário mudar a Constituição. Mas nós temos que estar baseados em direitos fundamentais. A liberdade é um direito fundamental. Não aceite isso. Tá? Eu espero que tenha iluminado você um pouco, né? Estamos aí com o nosso canal Verdade Verdadeira. Compartilha aí, passa para outra pessoa. Vamos pensar nisso juntos. Se você tiver alguma ideia, alguma opinião, coloca aí no comentário aí pra gente, tá? E estamos também com o nosso trabalho de denúncias, tá? Denúncias acerca de empresas de serviços essenciais, Águas Guariroba, Energisa, serviços da prefeitura, obras inacabadas. Nós estamos tudo aí, estamos acompanhando tudo, tá, pessoal? Então, reflita comigo, tá? Até mais!